Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem caminhou comigo, ou com toda a igreja, em Mateus capítulo 6? Levanta a mão. Ótimo. Tem um outro desafio agora para você. Nós vamos ler daqui a pouquinho um trecho de Mateus. E você vai compreender melhor o que vamos falar hoje, por você ter seguido esse roteiro de oração e de leitura da Bíblia. Eu quero convidar você hoje para fazer uma outra jornada, nesta semana, começando amanhã. Se você tem o seu celular, uma anotação aí, ou se você não tem, pega a sua Bíblia e dobre a página, marque a página, coloque uma marca aí nos textos que eu vou mencionar. Eu gostaria de convidar você para essa semana caminharmos juntos em 3 salmos, que são 3 orações. Em cada 2 dias nós vamos ler um salmo. Então, de segunda a sexta, segunda e terça, no Salmo 32. Então, você pode ou anotar, ou marcar na sua Bíblia, dobrar a página da Bíblia aí no Salmo 32, para você não esquecer. Então, segunda e terça, Salmo 32. Quarta e quinta, no Salmo 51. É uma outra oração de Davi. Então, quarta e quinta. Depois, sexta e sábado, 139. Então, são esses os salmos. Eu vou repetir, vou falar pela última vez: 32, 51 e 139. Esses são os 3 salmos, 2 por dia, ou 2 dias cada salmo. Então, segunda e terça, 32, quarta e quinta, 51, e sexta e sábado, 139. E domingo a gente vai estar aqui em volta da mesa e você vai saber um pouco mais o porquê destes salmos, destas orações, tá bom? 32, 51, 139. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus capítulo 20, ou capítulo 6, versículo 5 em diante. O tema de hoje, dentro das disciplinas espirituais, é oração. A oração é a primeira e mais importante disciplina espiritual. Eu digo a você que a oração é a base para as outras. Se nós vamos ter uma lista de mais 8, 9 ou 10 disciplinas espirituais, que você sabe, você esteve aqui domingo, se não esteve, está disponível na internet. As disciplinas espirituais são esses exercícios a respeito, através dos quais nós geramos músculos espirituais. São exercícios da espiritualidade, são práticas que nós precisamos viver na nossa vida. E nós estamos iniciando, uma série de estudos sobre essas práticas. E a primeira delas que nós estamos mencionando hoje, domingo passado foi a introdução, é oração, como você está vendo aí na tela. E a oração é o pilar principal, e em volta deste pilar principal, todas as outras disciplinas se realizam, são experimentadas. Por isso nós dizemos que a oração é a principal prática espiritual. É a principal disciplina espiritual. Por isso nós precisamos crescer e melhorar nossa vida de oração, e esse é o convite da noite. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, que nós lemos, para quem começou lá na segunda-feira, foi na terça esse texto aqui. Eu li esse texto junto com vocês na terça-feira, que é o segundo bloco de Mateus 6. Quando vocês orarem, versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem também, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.
Pai, nos ajuda a compreender esse texto agora, abre os nossos corações, Espírito Santo, trabalha não só na nossa mente, na compreensão lógica, racional, mas na nossa alma, nessa compreensão transformadora de sentimentos, de emoções e também de práticas. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que vamos receber da Tua Palavra. Nesta noite, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, Jesus, quando Ele queria ensinar alguma coisa para as pessoas, Ele não dava uma aula prática, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ele, normalmente, fazia para os discípulos, para as pessoas aprenderem. Ele ensinava fazendo. Em pouquíssimos assuntos, Jesus tratou, vamos dizer assim, da teoria daquela prática. Jesus não deu aula teórica de como expulsar demônios, ou como jejuar, muito pouco, como tratar de uma pessoa que está afundada nas mazelas e nas destruições da vida. Ele não ensinou na teoria como lidar com hipócritas, fariseus, com gente orgulhosa. Mas quando ele vai falar de oração, ele dá não uma aula teórica, mas ele dá 2 princípios que estão nesse texto, de como a gente deve orar. Este como fazer, Jesus não se preocupava em como eles deveriam fazer as coisas. Ele simplesmente ensinava fazendo. Mas quando ele vai falar da oração, é tão importante e era uma mudança tão radical na vida daqueles homens e mulheres, pessoas que estavam ouvindo Jesus, que ele para e antes dele orar o Pai Nosso, que vem logo depois, aqui do texto que eu parei a leitura, antes de orar o Pai Nosso e dar um modelo de oração e ensiná-los fazendo uma oração, ele dá 2 princípios de como nós devemos orar. A oração era uma prática tão comum naquela cultura, muito, muito, muito maior do que na nossa. Se aqui as pessoas oram, às vezes na hora do apuro, né, na hora da dificuldade, na hora da tragédia, lá era uma prática rotineira. As crianças aprendiam a orar e memorizavam na cultura judaica as orações de Moisés, por exemplo, as orações de Davi, os salmos, esses que nós vamos ler, desde pequenininho. Não havia possibilidade de um menino e uma menina não saber orar. Não havia possibilidade de uma família não orar em volta da mesa, nas festas religiosas do povo de Israel. A oração era uma prática intensa da vida do povo judeu. Era tão intensa e tão comum que Jesus começa essa orientação dele dizendo exatamente assim: quando vocês orarem. Ele parte do pressuposto que a oração vai estar presente, vai ser feita pelas pessoas. Jesus aqui nesse texto, ele está pregando no sermão chamado da montanha, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7. E lá milhares de pessoas provavelmente se juntaram para ouvir Jesus pregar, e em outras ocasiões também. Então ele olha para aquelas pessoas e diz assim: quando vocês orarem, porque eu sei que vocês oram. É como eu estou olhando agora para vocês, e eu acredito, eu parto do pressuposto, que a maioria de nós aqui ora regularmente. Eu não sei como é a sua prática de oração, mas eu creio que você ora, que você em algum momento do seu dia, da sua vida, você se coloca diante de Deus. É sobre isso que eu quero falar e ver com vocês quais são os 2 princípios, os 2 ensinamentos que Jesus faz aqui, que Jesus traz aqui para orientar a nossa jornada de oração, para que a nossa oração seja muito mais parecida naquele plano, naquele projeto que Jesus veio ensinar as pessoas a fazerem, para que as nossas orações não sejam
como a cultura religiosa manda, ou ensina, ou deixa a gente habituado, mas para que elas reflitam como Deus quer, como Jesus ensinou que a gente deve orar. Bom, vamos para o texto e para o título dessa noite então. O texto está aí já lido e hoje o tema é a oração fora do comum. A oração fora do comum, porque o comum era aquilo que eles faziam, o normal era aquilo que eles praticavam. E Jesus está dizendo, olha, hoje eu quero ensinar vocês a saírem da normalidade, do que vocês aprenderam lá na sinagoga, com seus pais, porque tem uma coisa melhor para vocês quanto à oração. Eu digo a você, eu não sei se você quer, você que está aqui, você jovem, adolescente, mas tem uma coisa melhor para nós. Quem quer essa coisa melhor na oração? Crescer na oração. Tem uma coisa melhor que talvez nós estejamos ainda engatinhando, começando, ou talvez você nunca experimentou ainda essa orientação de Jesus. Quero convidar você a abrir o seu coração mais do que a sua mente para ouvir. O primeiro princípio que nós vemos aqui é que a oração que Jesus ensina, o modelo de oração, é a oração de intimidade. Vamos ler novamente o versículo 5 e o versículo 6 para justificar, para a gente compreender a oração da intimidade. Ele diz assim, quando vocês orarem, versículo 5, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está falando aqui dessa prática que o judeu tinha, especialmente os homens que entravam na sinagoga. Eles tinham 3 lugares para orar. Eles oravam no templo, lá em Jerusalém, e as famílias tinham que ir naquelas festas. Havia o lugar onde as mulheres ficavam, havia o lugar onde os homens ficavam, havia um lugar lá fora onde os gentios, não judeus, ficavam, e eles iam lá para orar, pelo menos uma vez por ano, então no templo. Quem não ia a Jerusalém, ou quem não morava em Jerusalém, orava nas sinagogas. Cada cidade, cada vila tinha a gente diria, uma igrejinha, uma sinagoga, onde eles iam para orar. Mas vamos imaginar que aquele homem, por alguma razão, não podia ir à sinagoga, ou ele estava afastado da sinagoga, naquela vila não tivesse uma sinagoga, então eles oravam em outros horários, nas praças, em alguns lugares determinados, para que ali fossem feitas as orações públicas. E Jesus está dizendo, não façam isso, parem de fazer isso. Eu vou ensinar para vocês agora uma nova maneira para que vocês não orem como os hipócritas. E ele está chamando esse pessoal de hipócrita, porque essas orações eram tão públicas, que o que acontecia? Eles caíam na tentação de orarem mais preocupados com os outros do que com Deus. Eles oravam mais preocupados em falar a gramática hebraica ou aramaica correta do que uma relação com Deus. As palavras eram mais importantes, aquilo que saía da razão, da inteligência, era mais importante do que aquilo que saía do coração, porque ela era uma oração de publicidade, uma oração pública. E aí Jesus olha para aquilo e diz, essa não é a oração que eu quero ensinar a vocês. Eu vou ensinar a vocês um outro tipo de oração. É muito diferente do que vocês estão acostumados. E Jesus aí, ele fala uma coisa que é novidade. Novidade. Para você não é, porque você já leu o texto. Mas para quem estava ouvindo Jesus, naquele tema, e diz, nunca ouvi falar isso. Ele diz assim, mas vocês, versículo 6, mas quando você orar,
Não vá para o templo, não vá para a sinagoga, não vá para as praças, você vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto e que te vê em secreto. E Ele que te vê em secreto te recompensará. Essa era uma coisa nova, porque o máximo que o judeu se permitia era orar na mesa da refeição, inclusive nas festas, nas cerimônias, no Shabá, nos sábados, quando eles se reuniam como família, eles oravam. Mas entrar no quarto, entrar no lugar da nudez, entrar no lugar da relação sexual, entrar no lugar privativo, era demais para o judeu. Não combinava com os ritos, os rituais do templo, da sinagoga. Não dava certo, não tinha a ver. Mas Jesus diz, olha, você vai orar assim, você vai entrar no teu quarto, no lugar mais íntimo que você possa ter. Este é o lugar do encontro, da intimidade. Porque o Pai busca pessoas que o adorem em intimidade, que o conheçam em intimidade. Para tornar isso mais claro, deixa eu me expressar de outra maneira. As orações que Jesus está dizendo são perigosas. As orações que podem levar você apenas a uma experiência litúrgica, rotineira, da tradição apenas. Elas são as orações do lado de fora do quarto. Isso quer dizer, todas as orações que fazemos no público, elas são muito boas e importantes, mas elas apenas indicam o início. Elas não são o fim. É isso que Jesus está dizendo. Há uma oração do lado de fora, e Jesus está dizendo, precisa haver uma oração do lado de dentro. O que nós estamos fazendo aqui hoje, já oramos várias vezes, é uma oração do lado de fora. É a oração que nasce muito mais aqui do que aqui. Porque quem ora numa reunião no Central em Casa, num encontro de discipulado, numa reunião de oração, quem ora em volta da mesa, agradecendo o alimento, quem ora lá no trabalho, por um amigo, esta oração que é do lado de fora, ela é tão útil e tão importante, mas ela é apenas o início. Elas precisam ser praticadas. Por exemplo, quando nós fazemos teologia, há um curso sobre liturgia, para ajudar a gente a entender o que é uma oração de confissão, o que é uma oração da ceia, o que é uma oração de adoração no início do culto, o que é uma oração de despedida quando vamos embora do salão de cultos. Elas são importantes. Elas são importantes quando nós ensinamos os nossos filhos a orar em volta da mesa, como gratidão a Deus. Eu poderia um dia trazer aqui, alguém poderia trazer uma oração escrita numa folha para todos nós lermos juntos. A oração do Pai Nosso, nós podemos fazer assim. Aquela oração que você faz lá no seu trabalho por alguém, são orações do lado de fora e elas precisam acontecer, mas nós não podemos parar nelas. Jesus está dizendo, não deixe isso, mas agora eu vou ensinar você a acrescentar uma oração do lado de dentro. Essa é a oração da intimidade. E uma coisa importante aqui é que a oração do lado de dentro ajuda a gente a sair dos ruídos, dos barulhos que estão todo o tempo na nossa cabeça, na nossa alma. Primeiro porque quando você está orando do lado de fora, por alguém, ou numa reunião, em qualquer lugar,
assim como eu estou aqui agora, eu estou preocupado em tornar a minha palavra, a minha oração lógica, compreensível para você. E às vezes a preocupação é tão grande que eu não vou expressar aquilo que está no meu íntimo, no meu coração, na minha intimidade com Deus, nem com vocês. Jesus está dizendo, o que o Pai que vem em secreto, que está lá no seu quarto, quer é a oração de intimidade, é a oração de dentro. E eu quero pensar diferente, mas eu tenho aqui uma ideia, eu espero estar enganado, que a grande maioria de nós, a grande maioria dos cristãos, pratica muito mais a oração do lado de fora do que a oração do lado de dentro. Você compreende isso que eu estou dizendo? Eu não estou acusando, denunciando, dizendo não faça isso, de jeito nenhum. Nós temos que orar do lado de fora. As orações lógicas, públicas, com alguém, se você vem aqui na frente, pede oração, alguém vai orar por você, uma bênção isso. Elas estão escritas na Bíblia, as orações de Moisés, de Davi, de Jesus, dos apóstolos, está tudo aqui na Bíblia, é importante a gente saber, ler, aprender com elas inclusive. Mas Jesus está ensinando a oração do lado de dentro. E sabe o que Jesus diz? Fecha a porta e tente deixar os ruídos, pelo menos aqueles que você tem controle, lá fora. Os barulhos, as notificações, as pessoas falando, as demandas da vida, aquilo que você tem que fazer hoje, amanhã e depois de amanhã, que está enchendo a tua cabeça de preocupação, ou aquilo que as pessoas estão falando no seu ouvido, ou os barulhos das pessoas do seu lado, criança, celular, qualquer coisa, você tem que fazer um exercício, isso é disciplina, por isso que chama disciplina da oração, porque é uma disciplina, irmãos. Você nunca vai alcançar essa oração do lado de dentro se você não calar as vozes, os barulhos, os ruídos todos que tem da alma e dos outros. Isso é difícil de ser feito, muito difícil. Se você é daquelas pessoas que leva o celular para a hora da oração, você pode ter certeza que apesar de você estar trancado dentro de um quarto, dentro de um banheiro, um lugar reservado, a sua oração vai ser do lado de fora. Vai ser do lado de fora. Você não vai conseguir entrar por essa intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Vou dar uma justificativa bíblica da fala de Jesus. Jesus não falou que o Pai vai ouvir a oração. O que ele diz nesse texto aqui? O Pai que te o quê? Vê. É verbo ver, não é verbo ouvir. O Pai, quem entra, o Pai na oração de dentro, vê, ele não ouve. Pastor, então ele ouve quem está orando assim no público e ele vê quem está orando. Não é essa a regra. A regra aqui, o princípio aqui na verdade, é que Deus quer olhar dentro. Ele não quer olhar o seu lábio falando. Ele não quer ouvir com os ouvidos. Ele quer ver com os olhos. Ele quer ver o que está aqui dentro, não o que está saindo por aqui. A oração do interior, a oração do lado de dentro, a oração do quarto é aquela que você se permite ser visto por Deus. Às vezes pode até ser uma oração sem palavra nenhuma. Aliás, Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, que não dá nem para dizer como é que ele é, que ele é inexprimível, não dá para dizer. A oração sem palavra. As orações finais de Jesus foram como? Pequenas frases
desde a hora da mesa, quando ele está na ceia, aí ele vai para o jardim da traição, da oração, e ele é preso, ele vai para a cruz, tudo frases. É quase que oração sem palavra, é oração de gemido, é a oração de alguém que está sendo visto e não está se preocupando em ser ouvido. Essa é a oração de dentro. É a oração que você se permite dizer: Espírito Santo, me revela aquilo que não está agradando o Senhor na minha vida, o que eu fiz hoje, sonda o meu coração, Salmo 139, e vê se há em mim alguma coisa ruim. Deus, veja isso. E você para de falar, e você vai ficar em silêncio, e eu vou esperar o que o Espírito Santo vai falar comigo. Mas sabe por que a gente não faz isso? Sabe por que a gente não para de falar? Porque a gente se distrai. Você se distrai ou não? Se você ficar quietinho, orando aqui, só no pensamento, aí dizer: eu preciso pagar aquela conta, não, o boleto veio ou não veio? Nossa, eu vou ter uma conversa séria com meu filho, essas coisas não vêm aqui na cabeça? O tempo todo, né? Eu preciso sair daqui, preciso ligar para tal pessoa, preciso mandar aquele vídeo para ela, eu preciso responder. É tudo isso, esses ruídos todos. Por isso que é uma disciplina. E o pai que vê em secreto, e aí você se expõe para o pai e você diz: Pai, olha, teu filho aqui cometeu um pecado hoje, Senhor. Eu tive aquele olhar cheio de lascívia, eu tive aquela ira, cheia de rancor. Eu fiquei tão com raiva daquela pessoa, Pai. E aí você tem que deixar o Espírito Santo vir falar com você. Por isso tem que ser a porta fechada, com ninguém incomodando, nenhum barulho externo. E aí o pai vai dizer para você: minha filha, eu te perdoo, porque eu te amo. Meu filho, você é meu filho amado. Eu restauro a minha comunhão com você. O meu Espírito não te deixou quando você fez isso. E aí você pode continuar expondo para ele ver você. Pai, eu estou numa tensão por causa daquele assunto lá no meu trabalho. Eu estou tão preocupado com este assunto, Pai. O que eu faço? Me dá sabedoria. Porque eu estou vivendo essa crise financeira, esse medo acerca do meu trabalho, da minha profissão ou do que quer que seja. E aí você para. E aí você diz: Pai, fala comigo. E essa é a dinâmica da oração de dentro. Essa é a dinâmica que nós precisamos alcançar. Por isso eu digo que às vezes é uma oração sem palavra, que pode se dar ao prazer de nem precisar falar, porque esta oração da intimidade. Alguém já disse que os momentos mais íntimos são os momentos silenciosos, não é? Talvez os momentos mais emocionantes são os momentos barulhentos, quando você torce para um time, quando você recebe uma super notícia, não é? Você faz barulho, algazarra, você grita, você comemora. Mas os momentos de intimidade é olho no olho, não é assim? É mão dada, é abraço. Essa é a intimidade com o Pai. Os momentos mais íntimos de um filho com a mãe, de um filho com o pai, ou um avô, alguém, é quando a criança chega perto, não é assim? E é abraçada, e recebe aquela sensação de que ela é aceita, amada, independente de qualquer coisa. Você pode chegar para um filho e se alegrar com ele, falar alguma coisa boa, comemorar alguma coisa boa, mas é na hora do abraço, da intimidade, que ele vai saber que você, de fato, ou a sua esposa, ou o seu marido, de fato ama, é amado, é desejado.
Essa é a oração do lado de dentro. É tão verdade isso, irmãos, que a Bíblia diz que o sacrifício agradável a Deus é o quê? É uma oração bonita? É um culto cheio de alegria, de festa? A Bíblia diz: o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado e o coração compungido. Em algumas Bíblias é assim, um coração aberto, quebrado. Isso Deus não despreza, porque Deus vê o interior. Deus vê o interior. É no quarto que você pode falar das sujeiras. Sabe quando você abre o quarto para alguém assim? Quando vai alguém de visita na sua casa, uma visita, uma reunião, se tem alguma coisa bagunçada, você joga lá para dentro, não é? Não para a sala, você tira da sala. Aí Deus fala: abre o quarto, quero ver o que está acontecendo aí na sua alma, seus pensamentos, quero conhecer os seus sentimentos. Abre o quarto porque eu quero ver o podre que está aí, as sujeiras, as coisas ocultas, que ninguém sabe, mas eu vejo. É isso que o Pai está falando para nós. Então, se você é daquelas pessoas que tem praticado muito mais a oração lá externa, e outra coisa, oração que vem da internet é oração do lado de fora também, tá? Você pode até ajoelhar no seu quarto. Agora eu vou ouvir oração poderosa do fulano de tal, pastor Juliano. Vou orar, alguém mandou oração para você, isso é oração do lado de fora, tá bom? Não conta isso como oração do lado de dentro. Você pode estar ajoelhadinho lá na sua cama, quietinho lá. Isso é oração do lado de fora. Deus quer muito mais de mim e de você. Amém, irmãos? O segundo e um princípio mais rápido agora é o que vem agora, a oração da confiança. Isso está no versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bom, tem uma história na Bíblia muito boa sobre esse assunto, que é quando Elias desafia os profetas de Baal. E os profetas de Baal ficam orando de manhãzinha, provavelmente 6 horas da manhã, até meio-dia, dizendo: Baal, Baal, manda fogo e tal. A história está lá em 1 Reis, capítulo 18. Você pode ver depois. E nada acontece. Não vem o poder sobrenatural de Baal. Essa repetição, Baal, Baal, manda fogo, Baal. E eles repetiram isso, o texto diz que eles repetiram isso da manhã até o meio-dia. Jesus está falando, esses pagãos, sabe por que eles repetem? Porque eles não têm relacionamento. Eles não confiam na sua divindade. É uma divindade manipulada pelo poder da devoção. Eles querem que a devoção deles manipule a divindade. Gente, manipulação de divindade, não estou falando de Deus, tá? Estou falando das divindades, que as pessoas julgam ser Deus e atribuem poder. É feito até hoje em nosso meio. Quando se consagra algum objeto, quando se mata um animal, quando se faz uma oração em favor de um ídolo, é manipulação de divindade, tão comum quanto era nos dias de Jesus. Poderia falar muito sobre isso. E aí Jesus fala assim: mas vocês não vão fazer isso. Não façam essas repetições. Porque vocês precisam saber que antes de vocês pedirem, o Pai já sabe o que vocês precisam. Antes de pedirem. Ele termina com essa expressão, antes de pedirem. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que quando eu começo a orar, eu devo pedir, porque ele está dizendo, antes de vocês pedirem. Ele não está dizendo, não peçam. Ele não fala isso. Aliás, se você ouvir alguém falar assim, olha,
eu sou tão grato a Deus por tanta coisa que Ele me dá que eu nem peço nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Eu entendo que às vezes há tanta gratidão em nós, eu já vi pessoas assim, um momento, uma fase da vida que está tudo tão abençoado, tão bom, gente, eu não preciso pedir mais nada. Tá bom, mas e a pessoa do seu lado que precisa da sua oração? Você não vai pedir por ela? Então não é radical assim, né? Não vou pedir nada, porque tem tanta gente que precisa que a gente ore como intercessor, não é? Aqueles papéis ali, tantos amigos, tanta gente enferma, doente, que precisa de fé, esperança. Então, Jesus fala, antes de vocês pedirem, não tem essa atitude, eu não peço nada porque eu já sou tão abençoado. Mas você não ora só para o seu umbigo? Ele diz, antes de vocês pedirem, o Pai já sabe. O que ele está dizendo? Antes de você começar a pedir, esteja certo que você confia nele. Turbina a sua confiança, como se pudesse, liga o botão da confiança e diga assim, Pai, eu te agradeço, porque eu posso confiar no Senhor, sobre aquele assunto que eu vou pedir, eu preciso pedir para o Senhor hoje. Aquela situação difícil, Senhor, mas eu confio que no teu tempo o Senhor vai dirigir essa situação, o Senhor vai conduzir. É assim que a gente ora, a oração da confiança. É isso que Jesus está dizendo, eu não manipulo Deus, não é porque eu peço, não é porque eu mereço, é porque eu confio nele, por isso que eu oro, por isso que eu entrego. É isso que Jesus está nos dizendo, a oração da confiança. Mas deixa eu dar uma esperança para você. Se você se considera no último degrau, lá inferior nessa área da oração, eu vou dar uma esperança para você. Aliás, antes de dar essa esperança para você, eu não estou mencionando aqui nenhumas histórias fantásticas de oração, nem as minhas, nem de ninguém, porque você tem também histórias maravilhosas de oração, não tem? Deve ter. Mas quando a gente fica ouvindo muito os gigantes da fé, eu poderia falar de Lutero, que dizia, eu tenho que orar 2 ou 3 horas por dia. Eu poderia falar de tantos missionários, tantos homens e mulheres de oração, mesmo na Bíblia, mas eu estou falando de nós. Porque se você estiver lá no primeiro degrau da oração, quando você começar, você vai ser mudado. Isso vai mudar na sua vida. Porque oração muda pessoas, muda a situação. Comece a orar. Comece a praticar. Comece agora, hoje, amanhã, essa semana, dizendo, eu vou mudar, eu vou me disciplinar para encontrar na minha agenda, eu sei que você tem agenda cheia, eu vou encontrar um tempo de quarto, um tempo do lado de dentro. Eu vou fazer isso. E aí você vai sendo mudado. Você quer que alguém mude? Ajude essa pessoa a descobrir isso. Você quer, marido, ser mais amoroso, cuidadoso, pai, mãe, avó, você quer mudar a sua vida? Pare de ouvir por um tempo palestras, pregações sobre esse assunto. Pare. Entre em jejum de conhecimento. Pode fazer isso, eu estou te dizendo, vai dar certo. Porque o que vai mudar a gente para praticar aquilo que a gente sabe, ou ouviu já, não é saber mais, mas é orar. É orar um pouco mais. E eu nem vou dizer para você saltar lá do degrau de baixo para o degrau lá de cima. Não, comece com aquilo que você tem nas suas mãos. Você tem 10 minutos? É isso só que você tem? Faça isso. Aproveite esses salmos, faça isso. Porque a oração é que vai nos transformar e vai mudar a nossa vida e vai nos deixar mais santos, mais aperfeiçoados, mais longe do pecado, mais amorosos, mais pacientes, com menos ira, com menos medo, com menos ansiedade, qualquer outra coisa. Você pode incluir aí qualquer outra coisa. É oração.
Pare de querer ouvir especialistas por um tempo. Não estou dizendo que você não deve procurar especialistas. Mas se você quer uma área da sua vida transformada, entre em jejum de informação, como eu disse. Comece a se alimentar da oração, não da informação. Porque informação não vai lá no fundo, onde a oração vai. Você pode orar comigo agora? Convido você a orar, ter um tempo aí, onde você está. Quem sabe hoje você está sendo chamado mesmo, chamada para a oração da intimidade com o Pai. Aquilo que você precisa ouvir, o Pai vai te dizer. As afirmações para a sua alma, tão necessárias para curar, para conduzir, para afastar do erro, o Pai vai dizer a você. Quando a gente para de orar, irmãos, lá dentro, lá no quarto, quando a gente não tem isso, a gente fica surdo à voz do Espírito Santo. É uma surdez espiritual, surdez do Espírito. Eu quero convidar você hoje a abrir seus ouvidos do Espírito, que não tem a ver com o ouvido do corpo, o ouvido físico. Tem a ver com entregar coração, a alma, nos encontros de oração com o Senhor. O teu Pai vai te recompensar, diz o texto. O Pai que te vê em secreto, Ele vai cuidar de você. Aquilo que o Espírito Santo vai revelar para mim e para você nesta semana, não é porque Ele quer apenas denunciar isso e apontar o erro, é porque Ele quer tratar isso. Ele quer mostrar e resolver e nos fazer mais maduros. Deixa eu fazer um convite agora para você. Se esse é o seu desejo, se você quer assumir, não comigo agora, apesar de eu estar vendo você, mas assumir com o Senhor, um compromisso de andar nessa direção, de subir um degrau, o degrau da experiência da oração, o degrau da oração de dentro, o degrau da intimidade, da confiança. Eu convido você a fazer uma oração aí, onde você está, agora, e dizer: Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Porque quando a gente vive nisso, nós começamos a ouvir a voz de Deus, começamos a compreender o seu plano para a nossa vida. A nossa vida começa a ser mudada, transformada. Tem esse tempo de oração, de entrega. Ainda quietos, assentados, cabeça baixada, orando, nós vamos ouvir a canção novamente, que fala sobre oração. Esse é o tempo da sua oração íntima, pessoal, com o Senhor. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador.
Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, Ficar em pé, vamos cantar juntos. e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor, como nós vimos hoje, o Senhor vê os corações, o Senhor vê o meu e o coração de cada pessoa, cada um de nós. O Senhor conhece no mais íntimo, e o que te pedimos é que o Teu Espírito nos empurre, nos impulsione a um coração muito mais entregue, desejoso, que tem uma vontade inabalável, Senhor, desta intimidade, desta confiança com o Senhor. Senhor, há irmãos e irmãs aqui que quem sabe estão desejando isso, desejando esta nova experiência na sua vida de oração, mas ainda são como que bebês e não conseguem mudar isto ainda. Nós te pedimos, toma pela mão, Senhor, conduz, Senhor, na dependência que ainda tem do Senhor. Conduz nessa incapacidade de tampar os ruídos da alma, os ruídos externos, Senhor. Aqueles que se veem como inquietos, que não conseguem parar um momento sequer para ouvir o Senhor. Senhor, toma pela mão essas pessoas, que elas não se convençam, ó Deus, não sejam convencidas por elas mesmas que é impossível experimentar isso. Não, Senhor, nós declaramos hoje que esse é o Teu chamado para cada um de nós. Esse é o Teu chamado, é o Teu convite amoroso, porque o Senhor diz, quando você orar, faça isso. Pai, nós queremos aprender, queremos viver esta experiência, desta oração, da intimidade, da comunhão, a oração que nós mais ouvimos do que falamos, mais confiamos do que tememos, mais simplesmente colocamos a nossa alma em Ti do que uma lista de pedidos para Ti, Senhor. Ajuda-nos nisso, que esta semana seja o marco, o início de uma mudança grande, profunda, Senhor, e que vai permanecer nas nossas vidas, que vai fazer mudança, que vai trazer mudança na nossa maneira de viver, de tratar as pessoas, de amar, de receber amor, Senhor. Faz esta obra pela oração, Senhor, e nos ensina como igreja que ora, como igreja do quarto, como igreja da intimidade. Ajuda as famílias, os casais, as mães, as mulheres, os homens, a desenvolvermos dentro do ambiente doméstico esse lugar, este ambiente em que
incentivamos uns aos outros, sem cobranças, mas com estímulo, com amor, com exemplo na vida da oração. Ajuda-nos a impulsionarmos nossos filhos, nossos netos, nossos familiares, Senhor. Ajudarmos, Senhor, estes queridos desfrutarem da oração. Nós oramos por isso nessa noite e por esta semana, em nome de Jesus. Queria convidar você a orar juntos a oração que Jesus nos ensinou, não como uma repetição vazia, mas aprendendo as ênfases, os temas que Jesus traz na oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e o ensino do Espírito Santo estejam com você nesta semana de oração e com todos os que amam ao Senhor hoje para sempre. Amém e amém.